Dia 6 de julho, segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto. Pois dizia a si mesma: "Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada." Voltando-se, Jesus a viu e disse: "Ânimo, filha. A sua fé a curou." E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: "Saiam, a menina não está morta, mas dorme." Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão. E ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos remete a uma reflexão sobre o tema da fé. Primeiramente, Jesus estava falando com seus discípulos reunidos e um dirigente da sinagoga, um chefe da sinagoga, ajoelha-se diante de Jesus e pede
para que ele vá à sua casa, porque sua filha havia morrido. E Jesus então imediatamente se levanta com seus discípulos e vai em direção à casa do chefe. No caminho, uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia. E ela então, lá na sua fé, na sua maneira de crer, ela pensava consigo: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Ela então toca e Jesus então se volta para ela e diz: coragem, minha filha, a tua fé te curou. E as pessoas que estavam acompanhando não sabiam de nada, porque era uma coisa muito pessoal, muito íntima. Ela tinha uma doença que é muito comum hoje, inclusive muitas mulheres sofrem disso, um problema no útero, e que além da menstruação, elas então sangram constantemente. E essa mulher então é curada, e Jesus então declara: a tua fé te curou. E Jesus então vai à casa do chefe. E chegando lá, havia um alvoroço, uma multidão que estavam lá. No costume deles, quando fazem luto, eles trocam flauta, músicas fúnebres, tristes, para as pessoas chorarem. Eles se vestem com roupas próprias, típicas, né, de luto, e contrata normalmente pessoas para chorar, ou os membros da família mesmo fazem isso. E ele então manda afastar aquela multidão e diz que a menina não havia morrido e que ela estava dormindo. E eles começam a rir e a caçoar. Mas Jesus não se importou com isso. O que importava naquele momento era ressuscitar esta menina. E Jesus então vai e toca a menina. E a menina então se levanta. E é interessante isso porque ele era judeu, chefe de uma sinagoga. E não que eles não acreditassem em milagre, em ressurreição, eles até acreditavam. Mas esse homem não só acreditava na ressurreição, como acreditava que Jesus era capaz de ressuscitar a sua filha. E ele então ressuscita e aquela menina. E não só ressuscita aquela menina, mas fortalece a fé daquele pai, daquela comunidade, daquela família. E o evangelista então narra dizendo que a notícia se espalhou por toda aquela região. A fama de Jesus então cresce no meio das pessoas. Importante isso para nós. Como é que está a nossa fé? O quanto é importante para nós a gente alimentar a nossa fé. Nesse tempo de pandemia que nós estamos praticamente impossibilitados de ir à missa, muitas pessoas estão impedidas. E a gente precisa ter cuidado para a gente não perder a fé, ou não enfraquecer na fé. Manter a nossa vida diária de oração, leitura atenta da palavra de Deus. Por isso eu tenho me esforçado para poder gravar esses vídeos para vocês, para que nós possamos, através da internet, a gente poder estar alimentando a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa esperança. Que Jesus possa estar com você neste momento de
na sua dor, no seu sofrimento e possa te dar a cura. Tenha fé. Clama a Jesus com toda a fé e Ele vai certamente te atender.